Apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor, no sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Então, eu via, às vezes, que nem pra mulher, pelo menos isso é muito importante, eu via minhas amigas com cabelo e eu não tinha. Eu via minhas amigas fazendo a sobrancelha e eu também não tinha. Eu via minhas amigas ou amigos, assim, colocando uma roupa que ficasse super legal no corpo e que valorizasse, coisa que eu não tinha, porque eu emagreci 11 quilos, então eu era uma vareta. Então, tipo, afeta, tudo afeta, sabe? Então, doeu muito. E eu só, apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor, no sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor para quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia para Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum para aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. Tem duas coisas que você falou e que eu queria saber de você, né? Porque a morte é uma coisa que dá medo pra todo mundo, né? E você teve que enfrentar essa ideia. E o que virou isso pra você? Virou um incentivo de viver cada momento? Ou você pensa ainda nisso? Como que é? Questão da morte? Olha... Eu falo porque pra mim é muito complicado. Porque você tem família, você tem filhos, você fica pensando, né? O que vai acontecer? Eu não sei se eu tenho medo de morrer em si. É do que fica, né? É do que fica. Eu tenho medo de deixar as pessoas que eu amo, mas eu tenho muito medo de morrer sozinho. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é o meu medo. Eu não sei se eu tenho medo da morte, porque quando eu tava gritando no hospital de dor, a única coisa que eu pedia pro Lucas era pra ele me deixar ir embora. Porque eu não aguentava mais sentir tanta dor, sabe? Então, eu sei que quando chegar a minha hora, eu sei que eu não vou ter medo, sabe? Porque acho que vai ser a minha hora. Eu acho que quando você chega num estado, assim, que não dá mais, você fica muito cansado, sabe? Então, tipo, a única coisa que você espera é realmente chegar a tua hora. E é difícil saber, tipo, lidar às vezes com isso, dar uma crise, assim, tipo, ainda mais pela tua idade, né? Eu tinha recém começado a faculdade quando eu descobri esse novo diagnóstico. Eu fui um dia só na faculdade. Então, tipo, o que eu vivi, sabe? Eu não vivi nada. Nada, eu nunca tive uma... Eu tive uma infância, sim, dá pra se dizer. Mas eu não tive uma adolescência normal, eu não tive a parte de jovem, adulta, normal, sabe? Não vivi nada. Até quando eu comecei a trabalhar e veio o diagnóstico, eu fui demitida. Porque eles não queriam alguém com câncer terminal na empresa. Que não ia dar lucro, né? Então, tipo, porra, você se sente assim, capacitado pra tudo. Só que você vê que tem gente que te apoia, que te ama, isso te dá uma força muito grande. Então, às vezes, aquele medo, assim, passa, sabe? Porque eu sei que o Lucas jamais vai me deixar morrer sozinho. Isso me conforta, só que eu sei que ele vai ficar. E isso que me dá medo, sabe? E a decisão de compartilhar isso nas redes foi quando? Foi logo que você teve o diagnóstico ou não? Então, eu sempre tive o costume de, principalmente no TikTok, de, assim, desabafar, sabe? Eu usava aquela rede como se fosse uma fonte de escape. Uma terapia. Uma terapia. Postava, às vezes, brincando com a situação, coisa que tem um monte de vídeo, eu sou bem aberta, tipo, sempre fui bem brincalhona. Apesar, algumas coisas machucam, mas quem, tipo, tá comigo, assim, quem conversa comigo, dou total liberdade, sabe? Até no caminho pra cá a gente veio brincando, sabe? Falando cada coisa que... Mas, tipo... Sei lá, sabe? É complicado, assim.
Na verdade, eu nem sei muito o que dizer, sabe? Porque... Eu acho que no teu caso foi bom de você ver que você não tá sozinha, né? De várias pessoas que podem estar passando algo pior ou parecido, ou um pouco mais leve, mas de ter uma força extra, né, pra continuar. Eu acho que esse é o papel, eu acho, que você tem, né? E claro, viver intensamente. A decisão de casar, como que foi? Porque é rápido, né? E Foi rápido. vocês Fala estão você um juntos há pouco. quanto Não. tempo? Tá 7 meses juntos. 7 meses. E pra você, a decisão de casar, você que falou pra ela, foi uma decisão Não, dos é que dois? assim, quando a gente começou a namorar, né, amor, a gente sempre falou que tipo, não seria algo normal na nossa vida. A intenção de namorar sempre foi em ter uma família e casar. E no começo já, né, amor, a gente já guardava nosso dinheirinho. e eu tal. lembro que quando a gente começou a namorar, eu falei pro Lucas, ó, se você quer namorar comigo, então eu quero namorar pra casar. Então, olha onde você tá se metendo. Exatamente. Ele foi falou bem a mesma claro já. coisa pra mim. Ah, é? Aham, então foi algo dos dois, assim. Continua. Aí a gente guardava o nosso dinheiro, né? Até a gente fez umas caixinhas pra padrinhos e madrinhas, né? E nisso, felizes da vida, né, amor? Isso era 3 meses no namoro, Isso, sabe? 3 meses no namoro. Aí veio o diagnóstico da Isabel, né? E aí a gente teve que cortar alguns gastos, né? E deixou meio que, tipo, aquele sonho, tipo, esfriar, sabe? Mas nunca apagou.